Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes, com Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações de veículos aqui no YouTube. Quero apresentar a vocês o novo Toyota Hilux SRX 2025 Turbo Diesel. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. Muitos vídeos de suposições no YouTube em busca de like, hype, mas não de uma forma verdadeira, sobre uma nova geração, ou motorização híbrida, ou até mesmo um facelift no modelo. É por isso que aqui no canal você sempre tem uma avaliação de forma verdadeira e honesta. E eu quero mostrar para vocês verdadeiramente o que mudou no modelo no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes da picape média mais vendida no Brasil, começando aqui pela sua frente, pelos faróis, todo o sistema de iluminação em LED, a luz de condução diurna, esse filete aqui acima, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e também com faróis em LED, e aqui a parte com a luz de indicação na parte lateral. A inscrição Hilux, todo o detalhe aqui preto brilhante e também cromado, que realça essa parte dos faróis e essas saliências aqui que realmente ficam bem marcantes. Muitos esperavam uma nova geração ou até mesmo um facelift, mas não, toda a frente aqui do carro é igual ao modelo 2024, somente com algumas alterações que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Aqui na parte lateral, os vincos na parte do para-choque aqui, bem pronunciados, com essa peça com acabamento em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. 2 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel. E aqui você vai perceber essa grade inferior com um detalhe aqui em preto fosco com as aberturas de ar. A parte aqui com toda essa moldura cromada, que realmente fica bem destacada, com esses detalhes aqui em preto brilhante e as aberturas de ar aqui na horizontal com os detalhes em preto fosco. Aqui a câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O logo translúcido da marca, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma e também ACC. E mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. Muitos esperavam uma atualização, uma motorização híbrida ou até mesmo 20 cavalos a mais do que a versão GR 2024. Mas aqui não foi o caso. Deixem nos comentários o que vocês esperavam na atualização aqui do modelo. A atualização de fato foi por conta da legislação de emissões do Procon VL8, que já vai estar em vigor em janeiro de 2025. Então o filtro DPF foi atualizado. Ele vai filtrar as partículas nocivas do diesel através de forma automática ou por um botão que você aciona no painel, e foi acrescentado também o tanque de ureia, com o uso do Arla 32 que você abre por aqui para acrescentar até 13,8 litros. Segundo a Toyota do Brasil, a cada litro de Arla você consegue ter uma autonomia de 900 km. Ela continua com um tanque de 80 litros, então em uso urbano a parte de consumo é 9,3 km por litro, anteriormente era 9,8, e rodoviário em torno de 10,8 km por litro, anteriormente era 11,3 nos modelos 2024. A garantia inédita Toyota 10, que em qualquer modelo Toyota no território brasileiro você tem essa garantia, e tem uma bela lista ali de acessórios que vão estar cobrindo perante esse tempo da garantia extensiva de 10 anos, desde que você mantenha o carro com todas as revisões em dia, ou seja, 10 mil quilômetros ou 1 ano. O que prevalecer primeiro, não importando por quantos donos passa o veículo, desde que todas as revisões estejam ali a prazo, sempre cumprida à risca. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que vocês possam acompanhar os dados técnicos. No capô a manta acústica e também entre a parte do painel e o motor. Deixa aí nos comentários o que você achou das mudanças. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e se você puder hypar aí nos comentários, isso ajuda muito
no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que praticamente aqui não teve nenhuma mudança. Continua aqui com o detalhe diamantado das bordas, a parte dos vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante, também uma porta antifurto que já acompanha o modelo de série, o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. A dimensão aqui do veículo são 5,32 m de comprimento e o vão livre de solo 28,6 cm de altura. Por isso que ela conta com esse estribo lateral com um detalhe em preto fosco para justamente facilitar para que você suba na picape, pois realmente é bem alta. Para-barro aqui no eixo dianteiro, também ali no eixo traseiro. Vocês vão notar esse vinco bem aparente aqui na parte da caixa de roda, esse outro vinco aqui com um contorno aqui da primeira porta à segunda porta, a inscrição Hilux com um detalhe cromado, a parte do retrovisor, as maçanetas e também aqui toda essa parte aqui da detalhe das portas, da primeira à segunda porta com os detalhes cromados. Você vai ter aqui na coluna A esse detalhe em preto fosco, aqui abaixo também, câmera 360 graus, depois eu mostro para vocês lá no interior, repetidor de seta, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor. Aqui você tem a coluna B com um detalhe em preto fosco, a antena ali na parte do teto, toda a parte envidraçada aqui com um detalhe em preto fosco. Essa aqui já acompanha a capota marítima de série, aquecedor do vidro traseiro, a suspensão traseira é com feixe de mola, muitos esperavam que ela viesse aqui com freio a disco na parte traseira como é na SRX Plus, mas não é o caso. Mas é um carro para lida, para o bruto, que realmente tem muito detalhe de robustez e confiança mecânica. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. Depois eu mostro para vocês lá no interior o funcionamento. Detalhe aqui com os degraus, com a parte em preto fosco para facilitar para que você suba no veículo. A parte do para-choque com um detalhe cromado, as lanternas saem da lateral vindo até a tampa traseira. Sistema de iluminação em LED, exceto a luz de indicação aqui que é halógena, mas ela tem esse formato aqui como se fosse o número 3 ou um 8 cortado ao meio, que realmente se destaca muito na iluminação noturna. As inscrições Toyota, Hilux SRX e o detalhe aqui da abertura da tampa traseira com a parte cromada, e aqui a terceira lanterna de frenagem posicionada na tampa traseira, que ao invés de outras picapes que ficam localizadas lá acima, quando você consegue colocar uma carga maior na parte da caçamba, acaba tampando essa iluminação. Aqui não, vai trazer mais segurança com certeza. Eu vou abrir a tampa traseira para mostrar para vocês. Toda essa parte aqui com revestimento aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade, e também a capacidade de carga aqui é 1000 quilos ou 1 tonelada. A câmera de ré que depois eu mostro para vocês lá no interior. Aqui abaixo você tem a quinta roda para você fazer a troca se necessário, com o mesmo perfil do pneu e a roda em liga leve. Capacidade de carga aqui no engate são 3,5 toneladas. E detalhe, ela tem um assistente de reboque, uma frenagem mais brusca, um vento lateral. Ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança através desse dispositivo. A luz de neblina aqui também em LED, que vai favorecer na iluminação noturna. Ela tem freios a disco somente nas rodas dianteiras, as traseiras são alonas com ABS, com EBD e IBS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na parte da fileira do banco traseiro, os detalhes começam pelo entre-eixo, são 3,08 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, ela tem um estribo, a alça para que facilite para que eu suba aqui na picape, pois realmente é um carro alto, praticamente me sobram 3 dedos nessa questão do espaço. O teto é cinza, com as alças aqui acima, a iluminação halógena, e aqui você tem portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, e o gancho que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto aqui no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Você tem também aqui a saída de ar-condicionado para a fileira traseira, com esse detalhe prata, e a novidade, 2 tomadas USB do tipo C. Vai trazer mais comodidade para você que vem aqui na fileira traseira para recarregar um celular, por exemplo. O revestimento dos bancos em couro ecológico, bem macio ao toque, bem sóbrio, liso aqui nessa parte, aqui já com os pontilhados e as linhas aparentes ali em branco. Os detalhes aqui do tapete, que são emborrachados como vocês podem ver na imagem, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, a parte com os ganchos ali acima que você pode utilizar de alguma forma, também aqui descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita aí viajando com 3 ou 4 pessoas, alerta de afivelamento dos ocupantes aqui atrás, que são os 3, e também aqui
o afivelamento aqui das cadeirinhas infantis, o Isofix, tanto do lado esquerdo e direito. Você tem um detalhe aqui também, tá? Sistema de som JBL. Antes que vocês me perguntem onde fica o subwoofer, fica posicionado aqui atrás desse banco. Um sistema de som de muita qualidade. Aqui na parte da porta, tudo no plástico rígido, com imitação de costura, como vocês podem ver por aqui. Também a abertura da porta com detalhe cromado, aqui já é prata, e aqui sim, já é revestido com um couro macio ao toque com a linha aparente. Aqui tudo no plástico rígido. Essa peça com detalhe em preto brilhante, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, um nicho aqui na parte da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Hilux, aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, e também aqui alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você tenha acesso ao veículo, traz mais comodidade. Vou mostrar para vocês os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste aqui elétrico, lá no passageiro não. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, a altura do banco e ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Parte dos tapetes aqui na parte frontal são emborrachados, então você tem aqui a abertura da parte do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Toyota Hilux SRX 2025, que já está em funcionamento. Aparece a vinheta aqui com a inscrição Hilux. A multimídia é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, intuitivo ao toque, com o sistema Harman Kardon. Já o sistema de som é JBL, com 9 alto-falantes, incluindo um subwoofer, como eu mostrei lá na parte traseira para vocês. Ela tem esses 4 botões físicos aqui ao lado, a tecla Home, também a tecla aqui abaixo que você pode alterar entre a parte da multimídia Android Auto e Apple CarPlay, e a tecla com o volume aqui que você pode também estar adicionando. Parte de mídia, então você tem AM, FM. Vamos ver como é que tá o som aqui? Vamos colocar aqui nessa rádio. Quantas vezes eu quis. Realmente aqui o som impressiona a parte de qualidade do sistema JBL. Opção USB, Bluetooth, projeção de tela, estações de rádio, favoritos. Basta vir aqui do outro lado, colocar o coraçãozinho aqui que ela já favoritou a rádio. Então você consegue voltar desse lado, opção aqui do veículo. Você tem aqui informações de rota, tempo decorrido, autonomia de combustível, consumo combinado, histórico do veículo referente a abastecimento ou as médias que você fez, vai aparecer tudo por aqui, você pode até zerar isso daqui também. Optou aqui entre o telefone, ela vai parear o seu dispositivo via Bluetooth, não é o que eu quero fazer agora. Em configurações você tem os dispositivos, equalização do som, você tem a equalização aqui referente ao sistema JBL, eu consigo até aumentar o grave, médio, agudo, posição de som, realmente o sistema é muito bom, viu? Na parte de sistema você tem todas as informações que você consegue fazer e as configurações do veículo também. Aqui Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Bastou optar aqui, ele já vai selecionar e procurar o seu dispositivo via sem fio, Bluetooth. Então realmente isso traz muita comodidade para você que está utilizando nesse segmento, com certeza. A novidade aqui não é na multimídia, mas sim no sistema de dispositivo ativo do veículo, ou seja, ela tem um localizador em todos os modelos Hilux, certo? Então você consegue, através do aplicativo App Toyota, fazer cercanias. Você consegue fazer o bloqueio do carro, ela faz o bloqueio logo após, vamos supor que você foi roubado e o veículo foi levado embora, você notificando ali o aplicativo, após que ele foi desligado, a pessoa não consegue mais fazer, no caso, a ativação do veículo, até por questão de segurança, para não causar um acidente numa estrada, por exemplo, quando ela foi roubada ou sequestrado, enfim. Então isso realmente favorece. E aí quando ela parou naquele último ponto, ela vai ter a localização exata do veículo. Então nessa parte de segurança realmente trouxe essa questão muito boa para o veículo, lembrando que realmente ele é muito visado aqui no Brasil. E também através do App Toyota, você consegue ali através de 13 pacotes, se você fazer a cobertura de um seguro Toyota ou no banco Toyota, é lógico, você vai ter ali o uso por 1 ano desse dispositivo. Então você consegue, através desse pacote de conectividade, ativar até 5 aparelhos através dessa conta, ou disponibilizar também 8 aparelhos via Wi-Fi. Então essa é uma parte de conectividade que realmente trouxe algo muito interessante nessa questão aqui do pacote do modelo. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa mudança. Se vocês gostaram das informações até aqui e puder hypar esse vídeo,
ou deixar aí um valeu demais logo abaixo ali do comentário, ali abaixo de compartilhar. Isso vai ajudar muito para que eu possa comprar mais equipamentos aqui para o canal. Na parte do console central, botão Start Stop, esse detalhe cromado, aqui é em black piano, aqui esses detalhes prata, cromado, as saídas do ar-condicionado, relógio digital. Aqui abaixo você tem aqui o seletor 4x2, 4x4 e também 4x4 reduzido, ar-condicionado que é do tipo digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura do lado do motorista, outra aqui para o lado do passageiro. Aqui você tem reuso da ventilação no interior do veículo, onde você vai direcionar o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aquecedor aqui do para-brisa. Abaixo você tem uma tomada 12 volts, a parte aqui para fazer a opção para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, bloqueio do diferencial traseiro para uso em off-road é bem interessante, e também um assistente de descida em rampa. Num pedregulho em off-road, numa descida que você tem ali com muita lama, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo. Você nem precisa colocar o pé no freio, ela já faz isso de forma automática para justamente trazer mais segurança. Ventilação dos bancos dianteiros, tanto do lado do motorista e passageiro, você tem a opção aqui para 3 velocidades, uma parte aqui com tomada USB convencional A, para você conectar o seu dispositivo para recarregar o celular, por exemplo, ou também um pendrive para você ouvir a sua música predileta. Merecia um recarregador por indução? Deixa aí nos comentários. A parte aqui do console central, todo no preto fosco, também esses detalhes aqui com porta-trecos, 2 porta-copos, modo de condução Eco para trazer mais economia e modo de condução Power. Ela vai aumentar o giro do motor, fazendo a troca aqui do sistema sequencial de uma forma mais rápida, para ficar com um motor ali mais ágil, num off-road ou numa saída de trânsito. O detalhe prata e também preto brilhante aqui localizado, onde fica a parte da manopla do câmbio automático, que, como eu falei para vocês, é sequencial de 6 velocidades. Opção aqui com câmera de ré, então você tem aqui a câmera traseira, câmera 360 graus, as linhas dinâmicas aqui, que você alternando aqui, ó, virando a direção, ela alterna tanto aqui desse lado, como os ângulos aqui, para justamente facilitar para que você estacione o veículo. Se eu quiser colocar aqui só na câmera traseira, eu consigo fazer isso, ou volto para 360 graus. Isso daqui também bem interessante. Falei para vocês que ela tem um sistema referente à parte dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então vamos me aproximar próximo ao objeto aqui, ó, e quando eu chego perto, ela mostra para mim aqui, ó, os sensores traseiro e os sensores dianteiros. E inclinando o volante, ela mostra ali também, esterçando o volante, para você não encostar na guia ou numa pedra em off-road. Bem interessante essa parte. Para o modo drive aqui abaixo, vou mostrar para vocês, ó, câmera 360 graus, eu venho aqui na tecla V. Eu coloquei no drive, ó, apertei, ela vai mostrar a parte dianteira, também ali 360 graus, e também o lado esquerdo e direito que fica posicionado nos retrovisores. Apertei mais uma vez, ela vai voltar aqui para a parte de multimídia. Bem interessante a parte de segurança. Para o lado esquerdo, as trocas manuais. Para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, para uma retomada de curva, utilizar numa descida de serra como freio motor, ou para reduzir uma marcha para baixo para trazer um giro maior no motor para fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Freio de estacionamento continua sendo manual, porta-trecos, descansa-braço aqui revestido em couro com a linha aparente. Você puxa aqui, tem todo esse espaço para você estar utilizando. O revestimento dos bancos dianteiros em couro, bem macio ao toque, com essa parte mais sóbria, costura aparente, os pontilhados aqui ao centro e mais acima também. Essa parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança. Quebra-sol com opção somente com espelho, tanto do lado do motorista quanto do passageiro. A alça aqui para que o passageiro possa ter o acesso. No teto você tem porta-óculos, iluminação aqui halógena, e aqui esse dispositivo que você pode ativar ou desativar o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um carro vindo com farol alto atrás de você com reflexo. Isso é bem interessante na parte de segurança. Aqui você tem um porta-luvas menor, porém ele é climatizado. Você abre esse dispositivo aqui, ele mantém através do ar-condicionado aqui uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Aqui você tem um porta-luvas maior, ele desce bem devagar ao toque aqui. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, a saída do ar-condicionado com detalhe prata. E você tem aqui, ó, dispositivos com tweeters e alto-falantes com a inscrição JBL aqui. E também aqui o detalhe do painel todo no preto fosco, com esse plástico rígido, com imitação de costura, tá, gente? Em todo o painel. E aqui na parte da porta do motorista, todos os comandos são iluminados. Então você tem os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas,
rebatimento aqui do retrovisor, basta apertar o botão, e também aqui a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o motorista, também o detalhe com as saídas do difusor do ar-condicionado, essa parte cromada e cinza, e como eu falei para vocês, ó, os tweeters referente ao sistema. A alça aqui também para o motorista, e mais abaixo aqui você consegue ativar ou desativar, ó, ficou verde, mostra que está ativo, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, a tecla VIN já falei para vocês, e o sistema DPF. Se eu apertar aqui, ó, vai aparecer ali que a regeneração não está disponível, ou seja, está baixa ainda. Quando ela chegar no vermelho, normalmente ela faz de forma automática. Você vai perceber que o giro do motor ali vai aumentar um pouco. Que ela faz isso de forma automática, demora de 7 a 8 minutos normalmente. Ou ela aparece a mensagem, aí sim você aperta ali o botão para que ela possa estar fazendo uso aqui do dispositivo. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura, ajuste de profundidade. Aqui abaixo você tem aqui o detalhe também do sistema Toyota Safety Sense. Então você tem aqui o controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. E aí ela não tem um sistema stop and go, ou seja, você vai ter que fazer isso de uma forma manual abaixo de 40 km, pisar no freio ou algo do tipo. Todo o revestimento aqui em couro bem macio, toca com as linhas aparentes. Aqui você tem todos os detalhes aqui no volante multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, referente aos dispositivos aqui do computador de bordo, tá? E aqui referente ao sistema Toyota Safety Sense, como eu estava falando para vocês, identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Aqui, se você mantém ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, justamente para te informar que você pode causar um acidente saindo ali da faixa. E ela tem também um assistente de permanência em faixa, ou seja, ela vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E o sistema pré-colisão, que se você mantém ativo, numa situação de risco, ela vai te mostrar ali um veículo à sua frente, um pedestre, um ciclista, e te dar um alerta sonoro e visual. E se você não conseguir sair daquela situação de risco, ela vai acionar a parte de freios ali de forma eletrônica, para justamente trazer ali a parte de segurança, evitar que você tenha um acidente com o veículo ou danos mais severos. Essa parte de segurança do sistema é realmente bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui a parte do painel, que realmente, ó, tem a iluminação branca, também com os detalhes azuis, conta-giros, aqui medidor da temperatura do motor, do arrefecimento, aqui o medidor do tanque de combustível, como eu falei para vocês, 80 litros, e aqui o velocímetro de forma analógica. Aqui ao centro você vai ter uma tela digital de 4.2 em TFT, então você tem indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, consumo instantâneo. Aqui você vai colocando a opção aqui, ó, para baixo, tá, gente? Então você tem as opções aqui, ó, reabastecer, tá mostrando ali a opção de autonomia, a média de consumo e também a indicação do modo eco. Então você tem as opções ali para estar acompanhando nas suas viagens. Aqui abaixo, comparativo de consumo. Aqui, como eu falei para vocês, né, essa direção, ela vai mostrar o ângulo que está a roda. A novidade aqui, você colocando para baixo, ó, aqui você tem velocímetro digital e o Arla 32, que é o tanque de ureia, que é de 13,8 litros, que você consegue acompanhar o abastecimento por aqui. Saia para o lado direito, ela vai mudar aqui para a bússola. Para o lado direito, mais uma vez, a rádio, que você está ouvindo a música pelo aplicativo, os sistemas de segurança que você consegue acompanhar se está ativo ou desativado. Todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer nessa aba. E mais uma vez aqui, todas as configurações gerais. Segurou aqui em OK, você consegue fazer todas as configurações aqui do veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SRX 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da mudança aqui do modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!